Olá, meus amados, que é a bandeira do Brasil. Meu bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Hoje é 29 de junho de 2025. Aqui também está a bandeira de Israel, a única democracia no Oriente Médio. E o Brasil, nós temos que restaurar a nossa democracia. Amém? Hoje é 29 de junho de 2025, domingo, já lhe disse. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O texto nosso é livro de Efésios, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir-se é vergonhoso. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura. Do capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21, Paulo vai falar de verdades que o crente não deve praticar e vai mostrar coisas também que o crente deve praticar, que são as coisas justas e corretas, tá certo? E aqui no versículo 11 e 12, ele vai destacar aqui algo muito interessante, que é a questão das obras infrutíferas das trevas, daqueles que não creem em Deus. Suas obras são infrutíferas no que diz respeito ao reino de Deus. São más. Amém? E o texto vai começar dizendo assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ora, Paulo, depois de ter destacado aí várias orientações daquilo que o crente não deve praticar, o genuíno crente, ele vai levantar aqui mais uma condição, que é essa atitude aí de não sermos participantes, né? Sermos cúmplices das obras das trevas, daquilo que é mal. Se pensar em termos de culto naquele contexto, os cultos pagãos, né, que ainda existe até hoje, e não só os cultos pagãos, mas também, um termo geral, de uma sociedade pervertida pelo mal. Então, assim, o cristão, o genuíno cristão, ele não pode ser cúmplice dessas obras. São obras infrutíferas, tá certo? As pessoas querem justificar as suas vontades, os seus desejos, os seus pecados pela Bíblia, dizendo que Deus é bom mesmo, e justo e gracioso, tá certo? Mas assim, Paulo vai trazer essa condição, e depois de ter falado de muitas coisas, que nós não podemos nos irar, não podemos assim roubar, nós não podemos mentir como crente, não devemos cobiçar, não devemos aí nos encher de amargura, de ira, de tal, dessas coisas, de malícia, né? De impudicícia, né? Que é esses desejos mal, concupiscência, que é o desejo aí sexual exagerado. Então, Paulo vai dizer, mas que, pelo contrário, nós devemos ser benignos, né? Bons, perdoadores, assim, fazer o que é justo. E Paulo, depois de ter dito isso, vai dizer que nós também não sejamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Amém? O cúmplice das obras das trevas, isso é uma coisa muito interessante, tá certo? Olha, o genuíno crente, ele tem que entender isso, que não podemos praticar as atitudes daqueles que agem de maneira errada, seja de que natureza for, seja num comportamento moral, seja num comportamento intelectual, seja numa condição social, querer justificar o pecado aí e tal. O crente não participa dessas coisas, tá certo? O genuíno crente não participa. Paulo vai dizer que nós devemos reprovar, ou seja, nós não podemos praticar aquilo que é errado. Amém? Mas o versículo 11 vai dizer uma coisa interessante ainda, que diz assim: porém, reprovai-as. O apóstolo Paulo, ele recomenda que nós devemos reprovar todo e qualquer tipo de ação que seja maligna, perversa, ruim. Nós vemos as coisas injustas acontecendo no Brasil, o crente tem que se levantar contra isso mesmo. Não para criar problema, mas dizer assim, olha, você está errado. Então, nós devemos reprovar, e a recomendação que ele faz é reprovar não sendo cúmplice, e para não ser cúmplice, eu preciso denunciar o que está de errado. Está entendendo?
dizer assim que homem é homem e mulher é mulher, que só tem dois sexos, não estou aqui falando nada contra ninguém, isso é biológico. Biologia prova isso, tá certo? Não sou biólogo, mas está aí. É só você pesquisar. Isso é biológico. Não tem três sexos, quatro sexos, cinco sexos. Tem dois, macho e fêmea. Não tem 50 gêneros, tem dois gêneros, masculino e feminino, tá certo? Então, estou só citando um exemplo, mas aí vai muito na área política, então, na área governamental, então, é um negócio sério. Então, o apóstolo Paulo disse que nós devemos reprovar. E reprovar não é criar problema, é dizer que está errado. Simplesmente está errado. Amém. Vai me matar por isso? Que mate. Jesus é meu Senhor e Salvador, estarei na glória. Mas o crente não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, tá certo? O versículo 12 vai falar algo interessante também, que o versículo 12 diz assim: porque o que eles fazem oculto, o só referir-se é vergonhoso. Olha, Paulo, ele depois de ter falado várias coisas de atitudes que o crente genuíno não pode praticar, ele faz aqui nesse versículo essa denúncia sem precisar nomear o que eles fazem em um culto. Olha, assim, o apóstolo Paulo de uma sabedoria tão tremenda, porque ele vai falar de coisas ocultas aqui, feitas ocultamente, e Paulo vai dizer que nós não devemos, assim, referir-nos a ela. Quando Paulo nem nomeia, nem dá nome a essas coisas, sabe por que Paulo não dá nome a essas coisas? Porque ele só descreve dizendo que nós não devemos nem referirmos-nos a ela, eu vou dizer assim, nem pensarmos sobre elas. Paulo não vai aqui dar nome não, porque tem coisas aí que acontecem na obscuridade que eu vou dizer assim, eu e você como cristão, não precisamos nem estar pensando nessas coisas não. Paulo não, ele só descreve, ele só diz, porque o que eles fazem oculto, o só referir-se é vergonhoso. Então Paulo não vai, nem descreve. Por quê? Porque quando há uma nomeação de uma coisa abominável, quando ela é dita, quando ela é falada, quando ela é proferida, geralmente isso vai produzir uma associação imprópria à nossa mente. Você começa a falar de coisa ruim, a sua mente vai captar aquilo que é ruim. Por isso é que Paulo nem descreve o que eles fazem oculto. Mas a gente sabe, não se tem dúvida disso, que ocultamente aí as tramas, né, que estão lá no coração, escondido, oculta, e que fazem obscuramente, que fazem as escondidas, as práticas, né, abomináveis, assim, que fazem as escondidas, depois até expõem, mas assim, a ideia de estar, Paulo nem nomeia isso, porque quando se dá nome a essas coisas, a nossa mente ela vai ser, quando há uma descrição de uma imagem, quando você fala, assim, eu estou apresentando, olha, isso aqui é uma xícara branca, isso gera uma imagem na sua mente, tá certo? Então, Paulo diz assim, para nem nomear, porque quando nomeamos, isso vai fazer uma associação de coisas impróprias à mente do cristão. Amém? Então, isso vai poluir a nossa imaginação. Assim, a simples exibição. Por que eu não assisto filme pornográfico, nem você deve assistir, imoralidade, novelas aí que é só babaquice, outros filmes que é só idiotice. Eu vou dizer até aquele negócio de zumbi, de cor. Para que vai se encher dessas loucuras? Deixa isso aí. Então, quando se nomeia isso, quando se dá isso gera uma situação, produz uma associação imprópria à nossa mente. Por isso é que Paulo nem nomeia a essas coisas poluentes da imaginação de um ser humano. Amém? Essa descrição ela vai criar a imagem realmente muito poluente à nossa mente, tá certo? Assim, eu vou dizer, mesmo que seja com finalidade de querer ensinar. Um dia desse aí eu vi um cidadão falando uma loucura num púlpito, eu digo, meu Deus, tanta coisa boa que tem na Bíblia para falar, esse homem vai falar um negócio desse. Fala bobagem. O púlpito é coisa séria, é para se falar a palavra de Deus, é a mensagem de Deus.
O apóstolo Paulo disse que nem referisse. Eu vou dizer até assim, tá só um grupo de pastor reunido e começa a falar um monte de besteira. Nem nessa condição você deveria falar. Encha a sua mente do que é bom, tá certo? Porque nós somos chamados para fazer o bem. Nós sabemos que existe, mas não precisa nem referir-se. O apóstolo Paulo disse referir-se a essas coisas é desnecessário. Eu vou só lembrar você, por que é desnecessário? Porque ela vai gerar uma imagem na sua mente e essa imagem própria, ela vai ser de maneira negativa no seu pensamento, na sua mente, tá certo? Amém? Portanto, assim, essa nem que seja com a ideia, não, eu vou condenar isso aqui, por isso é que eu vou dizer. Você vai fazer vergonha aos outros irmãos, irmão. Tem coisa que não precisa nem referir. Fale de Deus, entender Deus já é o suficiente. Tá certo? Então, tem coisa que, que é desnecessário e é vergonhoso o crente simplesmente falar ou até pensar. Amém? Jesus disse que se pensar na mulher já adulterou, olhar assim e dizer, já adulterou, tá lascado. Falando comigo também, tá certo? A palavra de Deus fala conosco. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele nem nomeia essas abominações, porque a questão de nomear, de apresentar, de falar, vai gerar uma imagem negativa na mente do ouvinte, tá certo? E isso é que estão fazendo hoje aí. Todo tipo de abominação. Eu não vou nem atrás disso. Eu vou ler a Bíblia, orar e anunciar Jesus. É o que eu estou fazendo aqui para você, tá certo? Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 6,18, que diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Não vou nem explicar isso aqui, né? Fornicação, na Bíblia, é a relação sexual extraconjugal, tá certo? Sem ser casado, porque se for casado já é adultério, já é outra coisa. Amém, querido? Agora deixa eu dizer aqui para você, que Paulo recomenda também, lá em Filipenses 4,8, que ele diz assim, depois de dar várias orientações, aí em Filipenses 4,8 ele vai dizer assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém? Não ocupa tua mente com bobagem, não. Tem coisa aí que não vale a pena nem a gente pensar nelas. É infrutífero, vai fazer mal. E falar, então, aí é que a desgraça está feita, tá certo? Se você é um pregador, tenha cuidado se você estiver pregando. Fale bobagem não, fale de Deus. Fale a verdade sem precisar estar falando as coisas infrutíferas dos filhos das trevas. Precisamos falar só de Jesus. Já é o suficiente. Jesus é o bastante. Amém? Essa palavra para você. Deus te abençoe. Deus te encha de graça, enche o teu coração de alegria e enche a tua mente de Deus. Te ocupa com Deus, que é o Criador dos céus e da terra, quem pode te abençoar, te livrar dessas maldades, perniciosidade, dessas crueldades. Somente Deus. Você enche a sua mente de desgraça, vai ser um desgraçado. Ou seja, sem a graça de Deus, tá certo? Se enche de Deus que vai ser melhor para você. Deus te abençoe e te guarde. Que esse dia 29 seja um dia marcante de coisas boas para o nosso Brasil. Amém? Deus te abençoe e te guarde. E que a tua mente, o teu psique, o teu pensar esteja cheia de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.